Tudo bem? Vamos continuar falando um pouquinho dos animais da mediunidade? A gente falou um pouquinho sobre a questão espiritual dos animais, a gente deu uma palhinha ali, né? Agora nós vamos falar propriamente dito sobre a mediunidade dos animais. Os animais possuem mediunidade, né? Nós temos muitos relatos na história, na literatura espírita e até mesmo no senso comum que nos contam de animais vendo e percebendo espíritos. A famosa história do cavalo que empaca, né? Do gato que se arrepia, que pula, que acontece muito com a minha gatinha aqui às vezes, né? Os cães que ficam grasnando, ficam latindo, né? E várias outras situações que contam pra gente que os animais percebem os espíritos. Mas a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, o animal ele não é médium no sentido próprio da palavra. O animal ele não possui mediunidade. O que acontece com os animais é algo que nós chamamos de fenômenos anímicos. O que é um fenômeno anímico? Um fenômeno anímico é um fenômeno de percepção espiritual que parte do próprio ser. Por exemplo, o que é mediunidade e o que é animismo? O animismo é aquela percepção que eu tenho enquanto indivíduo. Imagine uma situação clássica, né? Você está parado em algum lugar e você tem a sensação que tem alguém passando atrás de você, ou que passou do lado. Normalmente, enquanto você não está prestando atenção, você consegue sentir alguma coisa. Aí você vira para olhar, não tem nada, sumiu, né? Toda vez que você vira para olhar, você não vê. O que é isso? Isso é um fenômeno mediúnico ou é um fenômeno anímico? Isso é um fenômeno anímico. Tá? Imagine o seguinte: cada um de nós, enquanto indivíduo, tem uma sensibilidade espiritual. A mediunidade, ela se caracteriza, pela comunicação dos espíritos. Então, o fenômeno mediúnico, enquanto um espírito desencarnado, ele produz um efeito inteligente com o intuito de chamar a atenção e de produzir comunicação. Ou seja, ele bate uma pedra, né? Ele te chama pelo nome, você escuta, ele aparece, você vê, ele escreve ou ele fala alguma coisa para você, você está tendo um fenômeno mediúnico, você está se comunicando com o espírito com o objetivo de haver uma troca de informação. Isso é um fenômeno mediúnico. O fenômeno anímico normalmente acontece à revelia dos espíritos, ou seja, você percebe os espíritos mesmo que eles não estejam ligando para você, ou seja, eles não estão com a atenção deles voltada para você, e eles nem querem que o fenômeno aconteça, eles nem estão sabendo que isso acontece. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente está na casa espírita, a gente está lá fazendo estudo, alguma coisa assim, né? E chega um espírito, né, e intui a gente, né, para a gente poder falar determinado assunto. Isso é um fenômeno mediúnico. O espírito está te intuindo, ele está com o objetivo claro de se fazer percebido, talvez não diretamente, mas que as ideias dele, né, possam passar para as pessoas. Aí o médium ele vai filtrar aquilo do jeito que ele dá conta e ele vai falando. Beleza, isso é um fenômeno mediúnico. Outro exemplo, eu estou lá sentado fazendo a palestra, eu sou médium vidente, aí passa dois amigos espirituais que trabalham na casa, né? A gente sabe que na casa espírita tem milhares de espíritos trabalhando, ajudando, servindo. Aí imagine que estão chegando dois espíritos que vieram de alguma situação, eles vieram de uma casa, eles vieram de algum lugar, eles estão passando, entrando pela casa espírita para ir para outro lugar. E eles estão passando como, né? Dois transeuntes estão lá batendo papo. Ah, que a gente foi lá na casa do fulano, você viu o que aconteceu? Depois de sair daqui, eu tenho um estudo, eu tenho um curso. Vocês estão conversando da vida deles no mundo espiritual. Aí eu tô lá na reunião, né? Eu olho e vejo os espíritos passando. Eles não estão cientes de mim, eles estão lá batendo papo sobre as questões dele. Eles não queriam se manifestar, eles não queriam ser percebidos, eles não queriam, né, que eu os visse. Mas eu os vi. Isso é um fenômeno anímico. Isso é da minha percepção mediúnica. Eu consegui perceber porque eles estavam, lembra que a gente falou sobre vibração um pouco tempo atrás? Eles estavam na minha frequência vibratória. Então eu consegui vê-los. Eu consegui percebê-los. Muitas vezes a gente vai em determinados lugares, né? E a gente chega em uma casa, a gente chega num ambiente e a gente percebe a energia espiritual. E a gente fala assim, nossa, tá cheio de espírito aqui. Pode até estar. Mas na maioria das vezes os espíritos nem sabem que você existe. Muitas vezes acontecem situações que nos assustam, que são fenômenos anímicos. Quer ver um exemplo? Você está na sua casa, você vê alguém passando. Às vezes está acontecendo exatamente o que eu disse. O espírito está indo para algum lugar, ele não sabe nem que você existe, mas pela sua sensibilidade você o percebeu. Você fica, meu Deus, o que ele veio fazer aqui? Será que ele veio me vigiar? Ah, é o obsessor. O espírito não está nem ligando para você. Ele está fazendo o que é dele. Claro que existem situações que o espírito está ali, que tem questões obsessivas, ou é o guia espiritual, os amigos espirituais que estão ali na sua casa, você dá um oizinho para eles, né? Muitas vezes você chega em um determinado ambiente, né? Principalmente nos trabalhos espirituais, nas casas espíritas, e você vê os mentores, né? Já aconteceu, por exemplo, chegar na reunião mediúnica, e enquanto a gente está lá, aquela coisa, arruma cadeira, senta, pega água, pega o livro, né? Acende a luz, tá lá os espíritos trabalhando. Aí você vê os espíritos, fala assim, dá um tchauzinho pra eles mental, né? Pra você não parecer maluco pra quem tá lá, né? Você tá percebendo.
Mas os espíritos em si, eles não querem ser percebidos. Isso é um fenômeno anímico, né? Por que eu estou falando isso? Para voltar lá no animal. Os animais, então, eles têm essas mesmas percepções anímicas. Eles conseguem, porque eles são seres, são espíritos como nós, né? Apesar de serem espíritos ainda num grau evolutivo inferior, eles conseguem perceber. Eles percebem e eles reagem da maneira que eles dão conta. Normalmente com medo ou com receio, tá? Quando é um espírito muito iluminado, é mais difícil deles perceberem. Lembra a questão da vibração? Perceber um espírito iluminado requer elevação vibratória, que o espírito iluminado abaixa a vibração dele até o nível dele ser percebido, que dá muito trabalho. Então o que acontece? A gente faz prece, aumenta a nossa vibração, o espírito de luz diminui a vibração dele no máximo que ele dá conta para a gente criar sintonia. Quando é um espírito inferior que chega na reunião mediúnica, nós vamos baixar a nossa vibração? Não. A espiritualidade vai elevar a vibração do espírito para chegar no nível do grupo da reunião. Como animal, já é mais difícil dele ver um espírito de luz, só se o espírito de luz quiser mesmo. Eu já tive algumas experiências muito legais, às vezes um amigo espiritual chega pra gente conversar, né, para participar de alguma coisa, e aí a gatinha tá deitada na cama, alguma coisa, ele vai lá e passa a mão na cabeça dela, ela dá aquela olhada assim, né, mas ela sente a energia dele. As plantas também sentem, né, muitas vezes acontecem histórias, por exemplo, de plantas que secam, né, aquela história do seca-pimenteira, né, às vezes a planta está se ressentindo de alguma energia espiritual e é a forma que ela tem para manifestar aquilo. Ela seca, ou ela murcha, ou ela, né? Isso acontece tanto com a energia de desencarnado quanto a nossa. O famoso olhar, vou secar, né? Lembra lá da história do Divaldo, lá da Edelweiss, do Divaldo lá, que a amiga dele secou a Edelweiss dele, né? Que é a flor dele lá. Que é o quê? É o magnetismo da pessoa. Então as plantas são suscetíveis a perceber energia. Isso é um fenômeno anímico. Os animais, eles percebem os espíritos. Lá, antigamente, né? Eu brinco com o pessoal, toda bruxa, né, a representação da bruxa, o que é a bruxa? Alguém que entra em contato com a espiritualidade, né, seja do bem ou seja do mal, né? Vocês vão notar que as bruxas tinham gatos. Por que as bruxas tinham gato? Porque o gato, ele percebe os espíritos. Então, quando entrava um espírito, e às vezes a bruxa não percebia, porque, gente, o médium não percebe todo tipo de espírito. Bobo é a gente achar que a gente enxerga tudo numa reunião. Você chega lá, você vê 10 espíritos, na verdade tem 50, você está vendo 10. Ou você está vendo 2 e tem 10. A nossa percepção é limitada. Então o que a bruxa fazia? Ela deixava o gatinho lá. Pela reação do gato, ela sabia se tinha algum espírito entrando ou saindo da casa. E que tipo de espírito que era. Ela aprendia, né, a buscar no bicho a reação dele. Por quê? Porque ele tem uma percepção anímica. O cachorro também tem. Dos animais que a gente sabe aí que a espiritualidade fala, os que mais percebem os espíritos são os felinos, tá? Os gatos. Não é porque o gato é místico ou coisa do tipo, é por causa da predisposição orgânica natural deles, né? E também porque a percepção visual deles favorece isso, tá bom? E você pode ver que no Egito Antigo os gatos eram adorados como deus e tinha até tempo para eles, não tinha tempo pro cachorro, né? Coitado do cachorro, não tinha tempo, mas tinha tempo pro gato, tinha a deusa Basti, né? Tinha a deusa Sekhmet, né? Que é uma leoa, né? Que era a deusa da vingança, né? Que eram felinos, né? Não quer dizer que o gato é vingativo não, tá, gente? É porque o gato percebe as coisas de uma maneira diferenciada, né? E os cachorros também enxergam, tá? Muitas vezes é comum o cachorro, né, se ligar até as pessoas, ver os espíritos da pessoa que ele gosta. E é comum que quando os animais desencarnam, quando eles morrem, é possível que os animais fiquem no plano físico, tá? Eu vou falar disso depois num próximo vídeo, né? Então muitas vezes a pessoa fala assim, o animal ele reencarna rápido, reencarna, quando o dono deixa, tá? Muitas vezes os donos dos animais, a gente, né, possui um apego muito grande com o bicho e quando ele desencarna nós arrastamos a energia dele na nossa aura e o animal fica ali, ó, dentro da nossa aura ali, ó, igual um escravo astral da gente, porque a gente não deixa ele seguir o caminho evolutivo dele, né? Então isso acontece muito também, mesmo sem saber, principalmente com as pessoas que têm reações apaixonadas, né? Amor é diferente de paixão, porque o amor liberta, a paixão prende. Então assim como a gente prende espírito encarnado, né, e desencarnado pela paixão, a gente prende o animal também. Tá? Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo que a gente vai fazer. Queria agradecer a todos aí que estão nos assistindo, né? Pedir para nos ajudar a divulgar, para nos ajudar aí a passar essa informação, né? A tornar esse conhecimento aí acessível, né? Poder marcar as pessoas, né? Falar do trabalho que está sendo feito. E nós vamos continuar falando aí sobre temas da mediunidade, da espiritualidade, né? Agradeço a todos aí pela boa vontade, pela paciência. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Muita paz.